Pessoal, nessa questão, eles dizem que os habitantes de regiões de grandes altitudes possuem maior número de eritrócitos do que aqueles que vivem no nível do mar. Assinale a alternativa que melhor explica esse fenômeno. Então, para explicar isso, vamos lembrar primeiro, pessoal, que eritrócito são também conhecidos como hemácias. Qual a função dessas hemácias no nosso corpo, né? Elas são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? Então, são as hemácias que conseguem levar o oxigênio para o corpo, para oxigenar os tecidos. Então, ele retira o oxigênio do pulmão, leva para o restante do corpo e faz o quê? Pega no corpo o CO2 produzido pelo metabolismo e leva até o pulmão para ele ser descartado. Então, se você observa que em grandes altitudes as pessoas têm um maior número de eritrócitos, tem alguma questão relacionada a essa altitude que faz com que essas pessoas precisem de mais célula fazendo esse transporte. Então, o que a gente tem nas grandes altitudes, né? Se a gente for olhar as grandes altitudes em relação ao nível do mar, então aqui estaria o nosso mar e aqui estaria, né, uma cidade aqui no topo. O que a gente tem? O oxigênio, ele está presente, esse oxigênio, né, que essas hemácias transportam, ele está presente na atmosfera, ok? Então, a gente retira da atmosfera através do nosso sistema respiratório. Se a gente observar no nível do mar, gente, nós temos uma camada de atmosfera bem maior do que a camada de atmosfera que nós temos em grandes altitudes. Então, aqui a disponibilidade de O2 é maior, simplesmente porque nós temos mais ar disponível. Então, nessas grandes altitudes, as pessoas que habitam ali, elas precisam desenvolver-se, né, uma adaptação, eles se adaptam à condição de menos ar disponível e, consequentemente, menos oxigênio disponível. Assim, ele aumenta o número de hemácias, porque todo o oxigênio que ele conseguir, ele faz esse transporte. Então, a nossa resposta, né, tem que estar envolvida com isso. Então, vamos ver. A letra A, ele fala: a falta de plantas que realizem fotossíntese nas grandes altitudes. Não, né, gente? A gente pode plantar, se a gente quiser, quantas plantas forem, que você vai continuar tendo menos camada de atmosfera, então menos oxigênio. Letra B, aumento da atividade da medula óssea em virtude das altas temperaturas. De uma maneira geral, pessoal, grandes altitudes, locais mais altos, as temperaturas são menores. De qualquer forma, não tem nada a ver também com a nossa atividade da medula óssea, então essa também não está correta. Letra C, o uso de alimentos que estimulam a produção de eritrócitos. Hoje a gente não conhece nenhum alimento que estimula a produção de eritrócitos. Nós temos alguns alimentos, por exemplo, os ricos em ferro, que são importantes para as hemácias porque o ferro é o elemento carreador do oxigênio, mas não é que o ferro estimula a produção de hemácia. Então, hoje não existe um alimento específico que vai estimular essa produção. Então, essa também não está correta. Letra D, a proximidade com a camada de ozônio, o que acarreta maior concentração deste no ar. De fato, uma cidade que está em uma altitude mais alta, ela está mais próxima da camada de ozônio porque ela está mais próxima do final da camada, né, da atmosfera, mas isso não explica para a gente o aumento de eritrócitos, ok? Então essa também não está correta. E por último ele fala o baixo teor de oxigênio no ar. Então essa é a nossa resposta. Tem menos oxigênio no ar porque a camada de atmosfera é menor.